Então, como eu falei para vocês, a gente tem alguns conceitos, né, alguns parâmetros que são importantes de serem descritos na termodinâmica da atmosfera. Entre eles, o primeiro deles é a definição de temperatura potencial. Temperatura potencial, que em geral é representada pela letra θ. A definição dela é bem simples, mas se refere à temperatura que uma parcela de ar, parcela da atmosfera, teria se aquela parcela fosse trazida de forma adiabática, ou adiabaticamente seca, até a pressão de 1000 milibares. O que é que isso significa? Você tem uma amostra da atmosfera e você gostaria de saber qual seria a temperatura daquela parcela se ela fosse trazida à superfície. 1000 milibares, o nível de pressão de 1000 milibares se refere ao nível de superfície. Então, qual seria a temperatura que essa parcela teria se ela fosse trazida para cá sem trocar energia com o meio ambiente ao seu redor? Mais na frente a gente vai entender a aplicabilidade desse termo, né, da temperatura potencial. Então, qual é a expressão, qual é a equação para estimar ou para a obtenção da temperatura potencial? Então, é baseado nas equações da termodinâmica e nas equações de estado que a gente vai buscar uma expressão para a temperatura potencial. Então, a gente vai partir da primeira lei da termodinâmica, né, de que a quantidade de calor fornecida a um corpo ela vai variar a energia interna do corpo e realizar trabalho. Pode existir essa relação. Como o processo ele é um processo adiabático, né? O processo, a temperatura potencial, na sua definição, se trata de um movimento da parcela na atmosfera, mas de forma adiabática. Isso quer dizer que ela não troca calor com o meio ao seu redor. Então, se não troca calor, a quantidade de dQ, né, a quantidade de calor envolvida aí, é zero. Então, isso implica dizer que a variação de temperatura da parcela está relacionada a esse trabalho realizado pelo sistema. Então, nesse caso, o que, é que vai acontecer? Cp, ou menos Cp, dt igual a menos alfa dp. Então, ou simplesmente, lógico, Cp dt igual a alfa dp. Então, se a gente parte da equação do estado, alfa é igual a RdT sobre P, e se a gente substituir alfa na equação anterior, nós temos que menos Cp dt, né, igual a menos RdT sobre P dp. Reorganizando a equação, passando o T para o lado de cá, vai ficar menos Cp dt sobre T igual a, como está aqui, menos. Aí você tem o RD, então menos RD, que multiplica, lógico, dp, com P no denominador, então dp sobre P. Então, minha equação 1 passa a ser agora essa equação 2, quando você relaciona a equação de estado com a primeira lei da termodinâmica numa situação adiabática. Então, eu posso integrar, já que a minha parcela vai estar se deslocando na atmosfera e, consequentemente, ela vai ter variação de temperatura por essa variação de pressão de um nível. Veja que uma coisa interessante a ser observada é que a variação de temperatura da parcela ela não está relacionada a se ela está recebendo ou perdendo calor ou cedendo calor para o meio circunvizinho. Ela muda a temperatura simplesmente por estar mudando de níveis de pressão, ou seja, o trabalho realizado aí é quem vai contar nesse caso. Então, você tem a parcela que está em um determinado nível da atmosfera, ou seja, em um determinado nível de pressão, e ela é trazida à superfície, exatamente para poder
atingir uma nova temperatura. E essa nova temperatura é o que nós chamamos de temperatura potencial. Então, nesse caso, minha equação vai ficar Cp, Cp é constante, RD também é constante, então Cp fora da integral de T0 a T, ou seja, a temperatura inicial, temperatura final, dt sobre T, e do outro lado fica RD, que é constante, integral de P0 a P, dP sobre P, ou seja, eu estou fazendo com que a minha parcela se desloque de um nível de pressão a outro e, consequentemente, isso vai implicar numa mudança de temperatura. Então, veja que na equação eu tenho os sinais negativos, né? Menos daqui, menos daqui. Então, para eu tirar esse sinal, eu posso mudar os limites da integração. Então, eu vou ter Cp vai variar de T a T0, d log de T, igual a RD, que vai variar de P a P0, d log de P. Então, reestruturando a minha equação, eu vou ter que log de T0 sobre T é igual a log de P0 sobre P, visto que aqui eu tenho um termo, né, uma constante RD sobre CP, está multiplicando esse logaritmo, então ele vira o expoente aqui, né, logaritmando. Então, nesse caso, o meu log de T0 sobre T é igual a log neperiano de P0 sobre P e RD sobre CP, que é uma constante que eu posso chamar de K, posso chamar de C, posso chamar de qualquer coisa. Então, é uma constante que está aí. Só que essas constantes têm valores, então eu posso obter qual é o valor dela. Então, nesse caso, essa equação, como tem um log aqui, vai desaparecer, então vai sobrar T0 sobre T igual a P0 sobre P elevado a RD sobre CP. Essa equação 4, ela é conhecida como equação de Poisson. Equação de Poisson. Mas o meu objetivo não é encontrar a equação de Poisson. Meu objetivo é encontrar a expressão para a temperatura potencial. Então, nesse caso, usando a definição, né, que a gente tinha previamente apresentado, a gente vai trocar T0 por θ. Por que T0 por θ? Porque T0 é a temperatura na superfície. E a definição diz que a temperatura de uma parcela de ar que vai ser trazida de forma adiabática até a superfície, ou seja, até um nível de 1000 milibares. Então, essa temperatura no nível de 1000 milibares, ou seja, a superfície, ela é, na verdade, a temperatura potencial desse problema aqui. Então, onde tem T0, eu vou substituir por θ aqui. E onde tem P0 na equação, eu vou substituir por 1000 milibares, porque o P0, ou seja, o nível de pressão à superfície, é 1000 milibares pela definição. Então, minha equação passa a ser θ, eu vou pegar o T que está no denominador, passar para lá, então θ igual a T, que multiplica 1000 sobre P, RD sobre CP. Só que RD sobre CP, RD é 287,04, CP é 1005, então 0,286, ou seja, minha equação da temperatura potencial é θ igual a T, que é a temperatura lá no nível em questão, que vai ser de lá trazida até a superfície, então é a temperatura naquele nível, 1000 dividido por P, o P aqui é a pressão no nível também onde a temperatura é medida lá, tudo isso elevado a 0,286. E essa é a minha temperatura potencial, a obtenção da minha temperatura potencial. Como é que eu sei T e P na atmosfera? Você precisa, lógico, ter uma medição naquele nível. E como é que eu tenho a medição naquele nível? Usando sondagem da atmosfera, ou seja, fazendo análise do movimento vertical da atmosfera, ou a análise de uma parcela, ou a análise das características termodinâmicas daquela atmosfera. A gente vai mostrar um pouco mais adiante esses termos, né? Ou seja, essas metodologias de obtenção de perfis da atmosfera, tanto de temperatura como de umidade. E, lógico, pressão associada também. Okay? Então, essa é
a expressão para a obtenção da temperatura potencial. Uma outra expressão muito utilizada, né, na termodinâmica da atmosfera é a temperatura do bulbo úmido, né, que a gente já vem falando. E já foi definida, mas vale a pena destacar aqui. A temperatura do bulbo úmido, ela tem uma definição, né, a definição mais, vamos dizer, mais clássica é que é a temperatura que o ar fica quando nele você tem evaporação de água, só que essa evaporação acontecendo por um processo adiabático, ou seja, a evaporação acontece porque ela está usando a energia do próprio sistema. Ela não está recebendo energia de outro sistema, do meio externo. Ela está usando a própria energia do sistema. Então, quando isso acontece, ou seja, o processo adiabático, o processo sem trocas de calor com o meio circunvizinho, à medida que ela vai evaporando, ela vai retirando a energia ali do seu entorno, mas dentro do próprio sistema, e ela muda a temperatura do sistema. Como isso acontece no mesmo nível de pressão, nós assumimos que a pressão é constante. Então, quando há transformação, ou seja, quando há evaporação da água, qual é a nova temperatura que aquela amostra ficará? Ou seja, qual a nova temperatura daquele sistema em questão, já que a energia foi utilizada para a mudança de fase. Então, vamos supor que você tem razão de mistura e razão de mistura de saturação como sendo a situação inicial e final, né? Porque você está tendo evaporação de água num processo adiabático, esse processo vai até atingir a saturação. Se ele atinge a saturação, consequentemente, implica que você teve uma condição de razão de mistura de saturação. Então, você vai ter R e RS como sendo a situação inicial e final. A quantidade de calor que vai ser usada para essa conversão é dQ, né? Ou seja, como o processo é um processo de mudança de fase, então a quantidade de calor é a quantidade de calor latente, ou seja, a quantidade de energia para que haja mudança de fase. E nesse caso, para evaporação. Então, dQ igual a menos LE dRS. Né? A gente já viu que o sinal negativo é porque a energia está sendo consumida para que esse processo aconteça. Então, da primeira lei da termodinâmica, dQ igual a CP dt menos alfa dP, né? dQ igual a zero, aliás, desculpa, como o processo é um processo de evaporação, então dQ igual a menos LE dRS, no caso, o RS é a situação final, mas aqui eu estou querendo ver a relação da energia envolvida, então, tanto faz, né? Mas eu vou colocar o que está sendo fornecido para que o sistema tenha uma variação de razão de mistura, ou seja, saindo do estado inicial para o estado final, então eu vou chamar somente de dr, que é a variação que vai ter nesse processo. Então, menos LE/dr igual a CP dt menos alfa dP. O processo é isobárico, ou seja, ele acontece a pressão constante, como dito aqui em cima. Então, se é a pressão constante, dP é igual a zero. Então, sobra menos LE/dr igual a CP dt. Se o meu R ele vai variar de um R a um RS, ou seja, ele vai variar de uma condição inicial a uma condição de saturação, a temperatura inicial é a temperatura que ele tem, mas a temperatura que ele terá na condição de saturação é a temperatura de bulbo úmido, ou seja, é a temperatura que o ar vai ficar quando a água se evaporar nesse processo adiabático, atingindo assim a saturação. Então, nesse caso, a nova temperatura será TW, ou seja, a temperatura de bulbo úmido. Então, minha equação vai ficar integral de R a RS, ou seja, da razão de mistura, a razão de mistura de saturação, LE/dR. LE é constante, né? Lógico, vai sair da integral. E a temperatura vai de T, que é a temperatura na condição inicial, até TW, que é a temperatura que o ar vai ter quando essa água evaporada nesse processo adiabático levar à saturação, ou seja, a nova temperatura, é a temperatura de um ar saturado, que nós já conhecemos como sendo temperatura de bulbo úmido.
CP/dt, onde CP também é constante, sai da integral. Então, fazendo as devidas operações, você encontra que temperatura de bulbo úmido é a temperatura que o ar vai ter na condição inicial, menos LS sobre CP, que são constantes, RS menos R. Ou seja, a temperatura do bulbo úmido é exatamente a quantidade de energia, está relacionada a essa quantidade de energia que vai ser fornecida. Na verdade, que vai ser convertido, né, porque é um processo adiabático, então não há transferência de energia do meio circunvizinho para o sistema termodinâmico, mas o que vai acontecer é que a condição final houve, né, essa quantidade de energia retirada do ar no entorno da amostra de água, para que essa amostra de água fosse convertida em vapor e atingisse a saturação. Então, é exatamente essa nova temperatura que vai ser observada, conhecida como temperatura de bulbo úmido. Então, é uma outra também definição importante que a sua equação, ou seja, o entendimento físico do processo se baseia, mais uma vez, nas equações da termodinâmica, ou seja, nas leis da termodinâmica. Nesse caso específico da primeira lei, porque é uma conservação de energia, ou seja, não existe energia sendo fornecida ao sistema externamente, ou seja, não existe trabalho sendo fornecido, ou seja, trabalho sendo realizado sobre o sistema. O próprio sistema, por ser adiabático, ele se reorganiza para que haja essa mudança de fase. Okay? Um outro termo é a temperatura equivalente, também é importante ser observado. A definição de temperatura equivalente é que é a temperatura que o ar úmido teria, né, se o vapor de água que tem contido ali naquela amostra todo condensasse a uma pressão constante e o calor latente de condensação que fosse liberado, ou seja, se o vapor de água está ali, ele traz consigo uma quantidade de calor que ele recebeu. Se ele condensa, ele tem que liberar esse calor latente. Então, a nova temperatura que a atmosfera teria após essa liberação de calor latente, se todo o ar úmido que tem ali ele fosse condensado, né, a um nível de pressão constante, a nova temperatura que a atmosfera teria, em virtude de receber essa quantidade de calor liberado, é o que eu chamo de temperatura equivalente. Ou seja, é uma temperatura maior do que a temperatura inicial. Diferente da temperatura do bulbo úmido, que é uma temperatura menor. Por que uma temperatura menor? Veja que você teve retirada de calor do ar para conversão da água do estado líquido para vapor. Então, a temperatura de bulbo úmido, ela é a temperatura inicial lá, menos esse termo. Então, a temperatura, e esse termo é exatamente a quantidade de energia que foi retirada da atmosfera para levar a saturação do vapor de água. Então, a temperatura do bulbo úmido é menor do que a temperatura inicial. É um sinal negativo. No caso da temperatura equivalente, o processo é o inverso, né? A temperatura do ar está lá com vapor de água, todo o vapor de água condensa e a liberação de energia faz com que a temperatura aumente. Então, qual é essa nova temperatura? Então, da mesma forma, partindo da equação da primeira lei da termodinâmica numa situação adiabática, veja que o sistema é adiabático, não tem trabalho sendo realizado sobre o sistema, então não tem calor fornecido pela região circunvizinha. Então, essa energia utilizada para elevar a temperatura é a própria energia que estava contida, né, pelo vapor de água. Então, no processo de condensação, essa energia é liberada. Então, usando a equação, né, dq igual a zero, reorganizando, você tem dt igual a menos LE sobre CP dRS, mesma coisa do anterior, só que aqui eu vou integrar de T a TE, que é a temperatura final equivalente que eu quero, dt igual a menos LE sobre CP, integral de RS, veja que aqui eu tenho a condição de saturação, o ar está úmido, saturado,
E aí eu vou retirar todo o vapor de água pelo processo de condensação. Então, ele sai da condição de saturação e vai para zero, que a própria definição diz é a temperatura que o ácido teria se o vapor de água nele contido se condensasse. Todo o vapor de água se condensasse. Então, a razão de mistura é zero de RS. Então, reorganizando, T é menos T igual a menos LS sobre CP, 0 menos RS, que eu tenho menos aqui, você vai ficar com mais. Reorganizando a equação, temperatura equivalente é a temperatura inicial que a parcela teria, ou seja, que aquela amostra teria, mais esse incremento de energia que foi liberado pela condensação do vapor de água. Então, essa é uma temperatura maior do que a temperatura inicial em questão. Okay? Diferente da temperatura do bulbo úmido, que lá em bulbo úmido o calor foi cedido do ar para mudança de fase. Agora o calor foi cedido na condensação, ou seja, liberado para o aquecimento da atmosfera. Ok? Então, esses são termos, né, parâmetros que são utilizados na termodinâmica da atmosfera, que são importantes de serem observados, e todos eles obtidos baseado nas leis da termodinâmica, na primeira e segunda lei. Isso aqui especificamente como são processos adiabáticos, na primeira lei da termodinâmica da conservação da energia, que a quantidade de calor fornecido ele é utilizado para mudar a temperatura do corpo, ou seja, o grau de agitação das moléculas daquele corpo, a energia interna daquele corpo, e realizar trabalho pelo próprio sistema, sem haver troca com o meio circunvizinho.